galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2019, 11ª rodada. Tivemos 5 jogos no sábado, a derrota do Palmeiras para o Ceará, Ceará 2, Palmeiras 0, primeira derrota do Palmeiras, Palmeiras não perdia há muito tempo, acabou a invencibilidade. Tivemos o empate de Grêmio e Internacional no Grenal 1-1, tivemos a goleada do Atlético Paranaense sobre o CSA de 4-0, tivemos a vitória do Vasco da Gama em cima do Fluminense por 2-1, tivemos empate de Bahia e Cruzeiro, e neste domingo, na parte da manhã, tivemos a vitória do Santos fora de casa contra o Botafogo. Com isso, o Santos igualou o número de pontos do Palmeiras. O Palmeiras está em primeiro lugar por causa do saldo de gols. E nessa tarde de domingo, tivemos 2 jogos. Atlético Mineiro e Fortaleza, se eu não estiver enganado, empatou de 2-2. O Atlético Mineiro fez 2-0, mas o Fortaleza conseguiu empatar. E tivemos o jogo entre Corinthians e Flamengo em São Paulo, no estádio do Corinthians. E é desse jogo que a gente vai fazer a nossa análise, o nosso pós-jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, torcedor do Flamengo, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, coloque o seu comentário, ative a notificação e dê o seu like. Não esqueça, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Apesar que, na verdade, o Instagram eu nem uso muito, uso mais o Facebook e YouTube. Então vamos lá. Jogo 1-1. Corinthians abriu o placar. Torcedor flamenguista. Sou do Rio de Janeiro. Torço pro Flamengo, mas o canal não é do Flamengo. O canal é para falar do futebol brasileiro. Apesar de carioca, torcedor do Flamengo, eu não concordo com quase nada com o que a torcida do Flamengo está fazendo. Quase nada. Não concordo com quase nada que a diretoria do Flamengo faz. Eu não gosto da diretoria do Flamengo, dessa diretoria. A maneira como eles agem, eu não gosto. Diferentemente da torcida do Corinthians, diferentemente da diretoria do Corinthians. A torcida do Corinthians, há muito tempo, independente dos altos e baixos que o time tenha, a torcida está apoiando. A torcida do Corinthians não vaia o seu jogador quando o time está jogando. A torcida do Flamengo hoje estava vaiando o Diego na hora que foi bater o escanteio. Quer ser campeão como assim? Se a torcida bota o time para baixo, pô. Então vamos lá. Minha opinião, tá? A diretoria do Flamengo, para mim, é covarde. Covarde. Usa de maneiras não confiáveis que eu não gosto para articular as coisas. E não tem pulso firme. A torcida do Flamengo manda e desmanda. A torcida do Flamengo manda, a diretoria faz. A torcida do Flamengo desmanda, a diretoria desmanda. Ou seja, não tem pulso nenhum. Diferente do Corinthians. O André Sanches pode falar o que quiser dele, mas ele tem pulso. Ele fala, não, a torcida é importante, mas quem manda sou eu. O Flamengo não tem isso. O Flamengo não tem isso. Sendo carioca, torcedor do Flamengo, acho muito difícil o Flamengo ganhar alguma coisa com a diretoria sem pulso. E, infelizmente, com uma torcida gigantesca, que é a torcida do Flamengo, mas que não ajuda. A torcida do Flamengo atrapalha. Infelizmente, a torcida do Flamengo atrapalha mais. E eu falei aqui no canal, finalzinho de julho, início de agosto, essa torcida vai estar pedindo a cabeça do Jorge Jesus. Porque nunca nada tá bom. Não tem paciência para nada. Mas vamos lá. Parabéns à torcida do Corinthians por apoiar o seu time o tempo inteiro. Como é que foi? O time do Corinthians é um time sempre muito organizado. Sempre muito organizado. Sempre. O time do Corinthians, o problema
é o ataque. Mas o problema, para mim, do Corinthians não é os jogadores de ataque. Para mim, o problema do Corinthians em relação ao ataque é o treinador. O Carille tem dificuldades de montar um sistema ofensivo porque ele não se sente à vontade. Porque para ele fazer um time ofensivo, ele tem que deixar um pouco a parte defensiva de lado. E ele não se sente à vontade. Então o Corinthians vai ter sempre muita dificuldade na parte ofensiva, tendo Carille como técnico. Porque ele nunca vai abrir mão da parte defensiva, a não ser que seja em casos excepcionais, que ele possa botar o time para frente. Mas como o time do Corinthians já está moldado para ser um time que se defende muito bem, quando ele joga o time para frente, o time não consegue ser um time ofensivamente positivo. Mas é um time muito bem armado, muito bem armado. Se o Carille aprendesse mesmo a montar um time ofensivamente, esse time do Corinthians eu ia falar que ia brigar pelo título. Mas do jeito que o Corinthians joga, é muito complicado. A não ser que faça um golzinho na frente, como era antigamente, faz um gol na frente, mas mesmo assim, esse ano ele faz um gol na frente, a gente não consegue segurar. Para mim, o maior problema não é do elenco do Corinthians. O Corinthians tem jogadores do meio para frente para fazer um futebol bonito, um futebol legal. Mas por uma questão tática do treinador, não consegue. Mas o Corinthians fez uma boa partida. Na minha visão, o Corinthians foi melhor do que o Flamengo. 90 minutos. Não é que foi os 90 minutos o Corinthians é melhor. Não é isso. Não é isso. Entenda. Nos 90 minutos, durante todo o jogo, momentos bons do Flamengo, momentos bons do Corinthians, para mim, o Corinthians, dentro das suas características, foi melhor. Até chutou mais do que o Flamengo. Ah, mas o Flamengo não tinha o Everton Ribeiro, o Flamengo não tinha o Arrascaeta. Porra, legal. Mas a própria torcida fala que o time do Flamengo não pode perder para ninguém, porque o time do Flamengo é um time rico. Contratou jogadores caros, tem um dos melhores elencos do país. Bom, se tem um dos melhores elencos do país, não vai fazer tanta diferença sair o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta. Porque se falar que faz muita diferença, não tem o melhor elenco do país. Minha visão. Outro detalhe, meu amigo torcedor do Flamengo. Cara, o René é horroroso. René é horroroso. O Pedrinho deitou e rolou em cima do René. Deitou. O René não encontrou o Pedrinho. Se o Pedrinho é mais ousado e o Corinthians explora mais o Pedrinho, ia deixar o René com problema de coluna, filho. O René é muito ruim. Muito ruim. Ele errou uns 5, 6 passos que ele não conseguiu tocar pro lado. Com a perna direita dele é cega, completamente cego. Mas, minha opinião, a torcida do Flamengo ama o René. Pra mim ele é ruim. No meu time, o René não joga. Se tiverem 23 jogadores, pra gente tirar para escolher um time, eu jogo com 10 e não jogo com o René. Não tô falando do ser humano René, não. Tô falando de futebol. Eu jogo com 10, outro time com 12. Mas eu não boto ele. Ele é muito ruim. Muito ruim. O Rodinei, pelo outro lado lá, também muita força, mas pouca habilidade. Os dois laterais do Corinthians também também não estavam nos seus melhores dias e a briga ficou ali pelo meio. O Gerson, que estreou no Flamengo, muito tímido ainda meio deslocado ali, jogou aberto pelo lado esquerdo, que não é muito a dele é mais no meio centralizado. Começou o Flamengo com o Diego mais à frente, com o Cuejá e o Arão tocando a bola, mas sem profundidade. O Vitinho tentando alguma coisa ali com o Gabigol, se defendendo, mas o primeiro tempo
Sempre jogar contra o Corinthians é muito complicado, porque o Corinthians se fecha muito. Então não consegue ser um jogo bonito, porque você encontra pouco espaço. O Flamengo estava tentando, lógico que fez falta o Everton Ribeiro, fez falta o Rascaeta, o Rafinha pelo lado direito faz falta, o Trauco hoje fez falta, porque era um jogador a mais para criar alguma coisa ali. É melhor colocar o Pará de lateral esquerdo, que o Pará é melhor do que o René, por minha opinião. O torcedor do Flamengo vai falar que não. Respeito. Mas eu coloco o Pará de lateral esquerdo. Então o Corinthians muito arrumadinho, mas com aquela dificuldade de sair. E o Corinthians só sai no contra-ataque. Quando o Corinthians tem que criar, fazer algumas situações, apesar que hoje o Flamengo deu até brecha, que o Sornosa estava flutuando bem, estava conseguindo criar, mas o Corinthians consegue criar quando tem mais espaço, quando sai de trás. E o Flamengo não impôs aquele jogo de intensidade que todo mundo imaginou que o Flamengo teve. O Flamengo não fez jogo de intensidade nenhuma hoje. Fez um jogo muito cadenciado, muito parecido com o que a torcida odiava do Abel. A torcida odiava o Abel. Odeia o Abel. O jogo de hoje, o Flamengo jogou exatamente igual o que jogou com o Abel. A diferença é na saída de bola, que os dois zagueiros abriam, o volante vem para o meio e os dois laterais avançam. Dois laterais não. Duas pessoas que estavam ocupando as laterais ali. Que é lateral direito e lateral esquerdo é outra coisa. É outra coisa. Estava ali o Rodinei e o René que ocupam ali aquele espaço. Mas quando o Flamengo estava com a bola, é a mesma coisa. Aquele toque cadenciado, o Arão saindo um pouco, o Diego flutuando ali. É exatamente igual. Aquela marcação, pressão o tempo inteiro em cima. De vez em quando o Flamengo recua. O Flamengo não fez aquela marcação, aquela velocidade muito. Até porque não dava, porque o Corinthians não deixa. Mas o Flamengo não impôs essa velocidade toda. E como o André Sanches do Corinthians falou, eu quero ver o Flamengo jogar contra o Corinthians com um volante só. Não jogou. Não jogou. O André Sanches falou e o Flamengo não jogou. Jogou com dois. Por quê? O Arão é volante. E jogou mais ali, o Corinthians mais parado, ele mais fazendo o segundo homem e o Diego mais à frente. Mas o primeiro tempo, um jogo... Sim, foi mal jogado? Não foi mal jogado. Mas um jogo sem emoção. Tentava aqui, o Flamengo não dava brecha pro Corinthians, o Corinthians não dava brecha pro Flamengo. E foi aquele jogo, assim, nota 6, 7, que dava tempo de você sair, fazer um lanche, voltar, porque não ia mudar muita coisa. O Vitinho se machucou no final do primeiro tempo, ele colocou o Berrio. Logo, no início ali, o Flamengo foi atacando, perdeu uma bola. Meu amigo torcedor do Flamengo, vamos lembrar lá no meio de semana. O Flamengo estava ganhando de 1-0 do Atlético Paranaense. 1-0 no Maracanã, se classificando na Copa do Brasil. Como é que saiu o gol do Atlético Paranaense? Lembra? Contra-ataque. Mas a torcida do Flamengo não vai falar nada porque o Jorge Jesus, Mr. Jorge, tomou um gol de contra-ataque no Maracanã ganhando de 1-0. Ousadia ou irresponsabilidade? Mas a torcida preferiu colocar a culpa toda em cima do Diego, que bateu o pênalti. Um outro detalhe, eu nem falei lá. É lógico que alguém falou pro goleiro do Atlético Paranaense que o Diego ia bater daquela maneira, porque alguém viu ele treinando direto assim e falou, olha, ele vai bater assim, porque o goleiro do Atlético Paranaense pula em todas e ele não pulou. Ele ficou paradinho na dele, pá. Ou seja, alguém falou, óbvio, o Diego poderia ter batido de outra maneira? Poderia, mas foi a maneira como treinou. E é lógico que o Santos ficou parado porque alguém falou. Mas o Vitinho também isolou a bola, o Everton Ribeiro bateu mal, o bateu fraco, eu falei isso. Mas como é que saiu o lance do gol do Atlético Paranaense? Contra-ataque. O Flamengo tomou um contra-ataque e estava ganhando de 1-0. Como é que saiu o pênalti
do Corinthians. O Flamengo tomou um contra-ataque. Se algum tempo atrás, a culpa não seria de jogador nenhum, seria do treinador. Montou o time mal, o time é exposto, dá contra-ataque para o adversário. E agora, segundo jogo, o Flamengo toma contra-ataque, num sai um gol e no outro sai o pênalti. E aí? A culpa é de quem? Vai colocar a culpa no Berrio agora, o pobre do Berrio que veio acompanhando. Mas, deixa pra lá. O Flamengo começou, Jorge Jesus, empate contra o Atlético Paranaense, depois ganhou do Goiás, empatou com o Atlético Paranaense e agora empata de novo. Ou seja, ele fez 4 jogos, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. Não, derrota? Não tem derrota. Ele empatou com o Atlético Paranaense 2 vezes e com o Corinthians. Ele não teve derrota, sorte, mas teve 1 vitória e 3 empates. Ainda não perdeu, quase hoje. Mas não perdeu. Mas os 2 lances cruciais, o Flamengo tomou de contra-ataque. É uma questão tática. Então o Corinthians conseguiu lá no contra-ataque, rápido, conseguiu lá o pênalti, batido o pênalti, gol. A partir daí o Flamengo sentiu o gol, se desorganizou completamente, o que já não estava tão organizado assim, desorganizou completamente. O Corinthians partiu para dentro, marcou em cima, o Flamengo não conseguia sair, o Flamengo não conseguia dar um passe, o Pedrinho deitando os cabelos em cima do René, ele perdido, todo torto. Conseguiu, no abafo ali, um pouco que meio que na sorte ele fez algumas mudanças, colocou o Bruno Henrique, colocou o Lincoln, e numa jogada ali de bola parada, conseguiu escanteio, bateu o escanteio, acho que foi o Wagner Love, demorou um pouco a sair, o Cássio espalmou, o Gabigol botou para dentro, ficou lá uns 9 minutos quase parado o jogo, gol do Flamengo 1-1. Merecido? Bom, o jogo, sim, eu achei o Corinthians melhor no 90 minutos. Merecido? Cara, falar que não foi merecido o empate seria injusto. Mas se tivesse que ter um ganhador, para mim seria o Corinthians. Porque, para mim, mais organizado. O Flamengo desorganizou em muitos tempos. Quando o Flamengo tomou gol, desorganizou todo. O Corinthians não. O Corinthians continua organizado. Pode ser um jogo chato, feio? Mas é organizado. E não dá o contra-ataque pro adversário. Questão de esquema, lógico. Então o Flamengo acabou empatando, depois o Flamengo ainda teve aí o Berrio, agora não lembro se o Berrio foi expulso antes ou depois do gol, acho que foi expulso depois. O Flamengo segurou ali o resultado e conseguiu o empate. Com isso o Flamengo continua ali em terceiro colocado, o Atlético Mineiro também empatou, continua atrás, e o Corinthians fica ali em 15º, 16º colocado. Mas assim, não foi um jogo empolgante, foi um jogo meia boca, porque qualquer jogo com o Corinthians nunca vai ser um jogo aberto, vai ser sempre um jogo fechado. Flamengo, faltando algumas peças ali, fizeram muita falta, o Ribeiro, Arrascaeta fez muita falta, o Rafinha pelo lado direito, um lateral esquerdo, qualquer que seja o lateral esquerdo, faz falta do Flamengo, o Flamengo não tem lateral esquerdo. Mas eu gostei muito o jogo, quer dizer, gostei muito do jogo não, eu gostei da disposição dos jogadores, mas o Flamengo mais uma vez o Flamengo pecou no esquema tático, tomou contra-ataque de novo. E eu ainda não consegui ver esse time do Flamengo, a não ser com aquele jogo contra o Goiás, que mesmo assim foi momentos ali, foi um momento que o Goiás fez o gol, depois o Flamengo conseguiu ali em minutos
acabar com o jogo, mas tem que se dar tempo ao tempo. Também não posso cobrar do Jorge Jesus uma coisa que ele não teve tempo. É o quarto jogo do cara. O cara tá um mês só. Eu não posso cobrar isso do cara ser injusto com o Jorge Jesus. Mas isso aí é uma penalidade que o Flamengo vai ter que pagar. Por quê? Não deu tempo pro cara, não tem tempo. O cara ficou um mês treinando, não jogou, fez uma mistura só, agora pega essa bomba. Já foi desclassificado a Copa do Brasil. Mas o que mais me preocupa é que a torcida do Flamengo, infelizmente, ela não ajuda, ela atrapalha, porque ela quer resultado para ontem e não vai ter resultado para ontem. Por que o Corinthians foi campeão mundial, campeão brasileiro, campeão paulista? Por quê? Quando o Corinthians perdeu lá, acho que Toluca, perdeu, não conseguiu nem entrar na fase de grupo da Libertadores, mataram no peito e deixaram o Tite. Se é que no Flamengo, um abraço, Tite, já tinha sido mandado embora, mas deixaram o Tite. O que aconteceu? Conseguiu ser campeão mundial. Ele conseguiu continuar o trabalho. Flamengo, infelizmente a torcida quer que o Flamengo seja campeão todo domingo. Isso não vai acontecer nunca. E com essa pressão que a torcida está fazendo, já vaiando jogadores, se continuar assim, vou ser bem sincero, filho, Jorge Jesus vai meter o pé do Flamengo, vai largar o Flamengo sozinho, tendo que contratar outro treinador. Torço para o Flamengo, mas não concordo com a maneira como a torcida do Flamengo age, não está ajudando em absolutamente nada, e a diretoria do Flamengo, uma diretoria covarde, que não age de maneira correta, principalmente com os seus treinadores. Não estou falando de Abel, não, estou falando de todos. Não age correto. Na hora de contratar é abraço, mas depois vai jogando para a galera e a torcida que acaba mandando. Mas um jogo nota 7, onde o empate acabou agradando o Flamengo, que estava perdendo, e o Corinthians mais uma vez mostrou uma deficiência ofensiva. Um grande abraço a todos, conto com a participação de vocês. Fui, tchau, um abraço. Coloque seu comentário.